Despertando a consciência. Mais uma vez estamos no ar para trazer as nossas reflexões, os nossos estudos sobre a saúde e a espiritualidade, que é o tema recorrente aqui do nosso canal. Olá, olá, meu amigo, meus amigos, sejam bem-vindos todos, né? Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos deixe sempre com a nossa mente lúcida e clara para podermos compreender as coisas, compreender a vida e modificarmos os nossos padrões energéticos. Nós sabemos que nós precisamos mudar as ondas do nosso cérebro para que a gente possa relaxar, para que a gente possa se sentir feliz, para que a gente possa se sentir realizado, tranquilo, apesar das vicissitudes da vida. A vida não é fácil, a vida é complexa, também não é difícil. Eu costumo brincar, dizer que a vida é igual a rapadura. É doce, mas é dura. Não é dura, a vida é igual a rapadura. Então, essa é essa ideia que a gente deve ter e a gente deve... Aqui também estamos chegando aqui, está chegando aqui a Júlia Macedo. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Aí, tá, todos os meus amores estão por aqui, meus queridos assistentes, meus seguidores. Tem pessoas que não aparecem aqui, que não vêm, que vem, mas assiste, mas não bota o nome, fica cheio de inibido, né? Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Depois as pessoas devagarinho vai vindo. A Leia Brum deu aqui um feliz e abençoada noite, amados irmãos, viu? Que coisa bonita, ela está aprendendo a fazer a Marieta botou lá também, Dr. Jorge, está lá Miriam, está lá Júlia, está lá Vera Lúcia Machado. Também está aí, Verinha. Seja bem-vinda, Verinha. Pois é, nós hoje vamos estudar, a continuação daquele assunto que a gente estava, nós estávamos estudando as necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas, né? O que a gente precisa? A gente precisa primeiro crer em Deus. Segundo, a gente precisa crer que a gente é imortal, que a gente não vai morrer. Ninguém vai morrer, gente. Ponha na cabeça que ninguém vai morrer, não se morre. Quem morre é o corpo. Nós não somos o corpo. Nós somos um ser espiritual. Somos uma essência divina, somos uma luz, somos um ser luminífero. Nós não vamos morrer. Então primeiro, creia em Deus, Deus que é o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, né? É o ponto inicial de todo o universo, é Deus. Bom, então nós vamos... A pergunta de hoje é a pergunta que a gente vai tentar responder. Qual deve ser o nosso comportamento na sociedade? Então, eu peço ao nosso querido Carlos que coloque aí o primeiro diapositivo. Então, aí está aí, ó. Qual deve ser o nosso comportamento na sociedade? Live do canal Despertando a Consciência do Dr. Jorge Pio. Dr. Jorge Pio e de vocês todos que estão aí, né? Então, vamos lá começar a nossa conversa aqui, que é mais um diálogo, um monólogo e diálogo, né? Do que propriamente uma... Então, nós vamos falar dos caracteres da perfeição. Aí a pessoa diz assim, mas como é que é caracteres da perfeição, gente? Caracteres da perfeição, por quê? Porque Jesus disse para nós, está lá no Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Ora, se Jesus disse isso, é para a gente fazer. Então vamos ser perfeitos, como perfeito. A gente pode fazer isso? Ainda não, mas a gente pode começar devagarinho e através da lei da reencarnação, em vidas sucessivas, né, em uma sucessão de experiências, como a gente faz um curso, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, faculdade, pós-graduação, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vai assim, vai.
a gente vai se tornando uma pessoa perfeita. Pode ser a perfeição, a perfeição está em nós. Nós ainda não nos apropriamos dela, mas ela está em nós. Então qual é os caracteres da perfeição? Tem a sua essência. A essência da perfeição é a caridade. Porque a caridade é o principal, é a principal, vamos dizer, virtude que temos que cultivar. Muita gente pensa que caridade é dar uma esmola, caridade não é nada disso, gente. Caridade é ser bondoso, ser carinhoso, ter uma ideia boa para o outro. Aliás, na obra do que o Allan Kardec codifica, do Livro dos Espíritos, da pergunta 886, tem lá a pergunta que diz assim: qual seria a característica da caridade segundo Jesus? Como é que Jesus entenderia a caridade? Aí está lá a resposta assim, é aquilo que a gente chama de BIP. O que é BIP? B de benevolência, né? I de indulgência e P de perdão, BIP. Então, benevolência para com todos, né? Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Pronto. Isso que a pessoa que consegue ter BIP, benevolência, indulgência e perdão, pronto, já está no caminho da... Não está perfeito ainda, mas está no caminho da perfeição. Então, a caridade é um sentimento que ainda está um pouco distante de nós, mas é que a gente pressupõe, porque a caridade pressupõe uma completa ausência de egoísmo. Vocês viram aí que a Léa disse que eu sou ciumento. O ciúme já é um egoísmo, né? Já tem uma coisa de egoísmo. Olha aí, está aí a Maria das Graças, Cunha Santos, que é também de Mendes. É também de Mendes, né? Então, a caridade é um sentimento meio longe de nós, porque pressupõe completa ausência de egoísmo. Nós ainda temos muito egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é aquele sentimento que nos remete a querer as coisas só para nós, né? A gente não pode ser assim. Então, a gente, para ser caridoso, tem que ter o afastamento do sentimento de casta, porque eu sou do partido tal, porque eu sou da classe tal, porque eu sou doutor, o outro é não sei, professor, porque o outro é não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Eu tenho amigo meu que é pedreiro, amigo meu que é empurrador de carrinho de feira, como eu já fui também. Eu tenho amigos que são faxineiros, eu também já fui faxineiro, então eu sei bem como é que é isso. E eu tenho amor e carinho por todas essas pessoas. Eu quero bem a todo mundo. Não tem acepção de pessoas. Aliás, Deus, na sua magnificência, não faz acepção de pessoas. Deus é Deus igual para todo mundo, né? Então a gente sabe disso. Então, caractere da perfeição, a essência da perfeição é a caridade. A caridade, embora seja um sentimento longe de nós, é um sentimento que a gente pode começar procurando ter benevolência, indulgência e perdoando, né? E a gente vai se libertando da coisa do eu e botando o nós na história. Não tem eu isso, eu aquilo, nada de eu. Vamos botar nós, é nosso, vamos fazer nós. Aí a gente começa a se libertar do egoísmo, né? Então, a ausência do egoísmo e afastamento do sentimento de casta, do sentimento de partido, do sentimento de grupo, porque o meu grupo é tal, porque o outro é contrário a mim, então não vou concordar com ele. A gente procura não se envolver com o outro lado da medalha, porque toda medalha tem dois lados. Mas um lado da medalha não encontra com o outro lado, cada coisa está do seu lado. E a gente vai mantendo aqui, né? E a gente vai mantendo aqui a coisa mais ou menos desse jeito, né? Vai mantendo desse jeito. Então, o afastamento do sentimento de casta, de partido, de grupo, de ideia psicológica, de ideologia, tudo isso a gente tem que procurar compreender o outro e dar direito ao outro dele ter a sua própria ideia, né? Então,
vamos lá adiante na nossa apresentação, mostrando que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre na sua maior pureza. Quer dizer, quem é o homem de bem? O homem de bem é, a pessoa que está a caminho da perfeição, né? Ele está bem, porque a pessoa não tem que ser perfeito, mas tem que ser uma pessoa de bem. O que é a pessoa de bem? É a pessoa que procura praticar o bem. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre, não é aquele que entende, aquele que estuda, aquele que sabe a sua maior pureza, a lei do amor, a lei da justiça e da caridade, que, aliás, a lei é uma lei só. Amor, justiça e caridade é uma lei só, mas é uma lei, uma das leis de Deus, talvez a lei de Deus mais importante, lei do amor, da justiça e da caridade. O que é justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que é devido a ele, aquilo que é correto dar a ele, quer dizer, não ter ideia de querer prejudicar o outro. Isso é justiça, né? O amor é esse sentimento maravilhoso que está ligado com a compreensão do outro de uma maneira global, né? E a caridade a gente já falou aqui, né? Quer dizer, esse afastamento do egoísmo. Então, nós temos que cumprir na sua maior pureza a lei do amor, justiça e caridade. Aí eu digo, mas isso é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas é um parâmetro que a gente tem que procurar encontrar devagar. Devagarinho, 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 a gente vai chegando lá. Então, a outra característica é ter fé em Deus e saber que nada acontece sem a permissão do Criador dos seres e das coisas. E procurar ser sempre submisso à sua sábia vontade em todas as coisas. Vocês vão lembrar na live passada que eu falei negócio da dor e do sofrimento, que olha, a dor é necessária, a dor é uma mestra, uma orientadora, uma professora. Agora, o sofrimento é uma coisa que é opcional. A pessoa, quando ela fica brigando com a dor, não aceita a dor, começa a brigar com a dor começa a ser incomodativa, e ela não aceito isso, não quero, e fica bravo com aquilo, ela vai começar a sofrer, porque o sofrimento é uma lei reativa, da reação. Então, quando você sente a dor e procura conversar com a dor e saber o que aquela dor quer de você, vamos ver o que essa dor está me castigando aqui, por quê? E você vai encontrar a resposta em você mesmo. Aí você vê que precisa tomar uma direção, um caminho. Aí você segue aquele caminho correto. Pronto, a dor passa, a doença some. A doença vai... por exemplo, faço as vacinas para as pessoas, dou os tratamentos, dou o antialérgico, dou os nutrientes, faço a reposição. As pessoas se sentem muito bem, melhoram, ficam fisicamente bem, né? Mas ela só vai encontrar a cura à medida que ela for se transformando numa pessoa de bom coração cada vez mais. A maioria das pessoas tem um bom coração, mas às vezes elas falam assim, não vou fazer isso não, que isso aí eu não gosto, não querer subir, crescer para cima de mim, não querer fazer alguma coisa de mal para mim. Não deve pensar isso. A pessoa não vai nunca fazer mal para você. A pessoa vai sempre, as pessoas são sempre muito, muito bondosas, o coração das pessoas é muito amplo, muito grande. A Miriam já concordou comigo, olha lá, disse que é verdade, ó. É isso mesmo. Agora, às vezes a pessoa está ruim com a gente, porque a gente está ruim com ela. Começa a implicar com a pessoa, não ficar ruim com a pessoa começa a reagir. Aí você compreende, entende. Eu costumo ter o seguinte princípio: toda a culpa é minha. Às vezes a culpa não foi minha, eu fiz tudo direito. Mas eu assumo a culpa, porque qual é o problema? Assumo. Porque aí assumo a culpa, a pessoa que tem a culpa, ela vai saber que eu estou assumindo a culpa por ela. E vai ficar com vergonha. Mas isso aí não interessa, deixa passar. Então devemos ser submissos à sábia vontade de Deus em todas as coisas. E a vontade de Deus é sempre muito perfeita, muito maravilhosa, né? Então, vamos ver agora a conclusão disso.
Porque o homem de bem, ele está sempre envolvido, está sempre possuído por um sentimento de caridade e amor ao próximo, vontade de servir, de ajudar. Hoje, uma senhora que é minha cliente antiga, disse, o doutor Jorge Pia é muito bondoso, muito caridoso, ele atende de graça lá em Miquel Pereira, em Mendes, atende de graça. Eu falei assim, minha filha, não tem condição de atender ninguém de graça. Eu até ajudo às vezes, faço consulta popular, às vezes não cobro da pessoa uma ou outra vez, a pessoa está apertada, está com problema, passa para depois, paga depois, divide, a pessoa volta lá de quatro, num certo momento do tratamento, volta de 4 em 4 meses, aí divide em 4 parcelas o tratamento, paga uma parcela por mês, tudo bem, tudo isso eu faço, mas de graça eu não posso, porque eu tenho que pagar aluguel, eu tenho custo, tem gasolina, tem que comer, tem que. Eu gosto de comer bem, né? E comer, que a minha comida é cara. Eu como lá em Miguel Pereira, num dos melhores lugares que tem lá. Não é caríssimo, não. Não é baratinho também, mas como uma vez por semana, eu me dou esse direito, depois desses anos todos de trabalho, né? Seria maravilhoso se fosse de graça. Pois é, eu também gostaria, mas não é possível, né? Não é possível. Mas se tiver um dia tiver com aperto, pode falar que a gente dá um jeito, a gente ajuda, a gente ajuda. Porque senão eu não pago minhas contas, aí daqui a pouco eu vou preso. E aí, como é que faz? Aí vocês ficam sem um médico, né? Então não posso atender de graça. Então, o indivíduo, o homem de bem, ele é possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo prazer de fazer o bem e não espera retribuição. Quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda e não quer saber será que a pessoa vai retribuir? Não interessa se vai retribuir ou não. É igual o amor. Você pode ter o amor por uma criatura, você ama aquela criatura tanto e tal. Se ela retribui você, tudo bem. Se ela não retribui, não tem importância. O importante é que você ama. Quando você ama a criatura, o amor volta para você por outro caminho. Aí não volta por aquele caminho, mas volta por outro. Aí tem um caminho que vai voltar. Vamos ver o seguinte agora. Esse mesmo homem de bem, ele procura estudar as suas imperfeições. E sabe, a gente sabe o que está errado na gente. E vai tentando encontrar no próximo as qualidades, sem nunca se referir aos seus defeitos, ou seja, defeito do outro, ficar potencializando o defeito do outro, né? Busca ajudar o outro sem querer que o outro lhe agradeça e faz ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Isso está de acordo com aquilo que Jesus nos asseverou, né? Você faça aos outros aquilo que queres que te faça. Então, há um comentário aqui nessa tela que diz assim: essas são apenas algumas das características do homem de bem. Pois é, não é todo, não tem tudo, não está tudo aí, falta muita coisa. Mas aquelas pessoas que já estão se esforçando por ter essas características, não ter egoísmo, amar ao próximo, procurar ajudar sem esperar retribuição, etc., é que vão se esforçando nesse sentido, por possuir essas virtudes, já se acha no caminho que leva às outras virtudes. E o grande problema, a grande saga do comportamento na sociedade é buscar encontrar a perfeição, o caminho da perfeição, o caminho da melhora. Hoje está melhor do que ontem e amanhã está melhor do que hoje. Essa é a saga que devemos procurar, né? Então, seguindo ainda para uma outra tela, a gente vai ver que nós estamos vivenciando um espiritualismo que não é um espiritualismo utópico, é um espiritualismo científico, né? O que é espiritualismo científico? É o espiritualismo que ensina a nós as coisas, por que são o motivo das coisas. Isso está na doutrina que foi codificada pelo Allan Kardec, grande mestre, grande professor
discípulo do grande Pestalozzi, lá na cidade de Verdun, na Suíça, onde ele estudou, e de lá ele foi para a França, onde ele vai depois com certa idade, 50 e tantos anos, naquela época já era uma idade provecta, né? Hoje não é mais, mas hoje 50 anos as pessoas estão na ponta dos cascos, mas naquele tempo, 50 anos, a pessoa estava já velhinha, como a moça disse que eu estava. E aí ele, com 50 anos, vai estudar essa doutrina maravilhosa, vai interrogar os seres que são os orientadores da humanidade e vai criar esse espiritualismo que eu chamo de espiritualismo científico, doutrina codificada por Allan Kardec. Que essa doutrina leva a nós a praticar as virtudes que foram enumeradas, que a gente já falou delas aqui, até aqui. Esse espiritualismo científico é o cristianismo na sua maior essência. E tanto esse espiritualismo científico e o cristianismo são uma coisa só, eles são a mesma coisa. E é uma ferramenta que dá ao homem, que faculta ao homem inteligente, uma fé racional, uma fé raciocinada, não é a fé cega. Acredita porque eu estou dizendo para você que é. Não. Vê se o seu raciocínio, se o seu sentimento do fundo do seu coração aceita essa ideia é boa, você acha que isso ajuda você? Então aceita, né? Então, o homem inteligente tem fé racional. Essa fé racional é uma fé que fica inabalável, que nada vai derrubar essa fé. Porque quando a fé é derrubada é porque não era fé, era crença. Crença pessoal, é negócio de jogo do bicho. Eu sonhei que o cachorro, vou jogar no cachorro amanhã. Hoje as pessoas estão jogando muito aí. Tigrinho, não sei o quê, coitadas, estão jogando até. Tem gente pedindo dinheiro emprestado no banco para jogar. Que uma coisa triste isso, muito triste. E com o apoio de autoridades governamentais que apoiam esse negócio das pessoas irem para jogatina. Uma coisa terrível isso, né? E o jogo no Brasil não é permitido, mas, infelizmente, devagarinho, agora você abre a internet, virou um verdadeiro cassino, é jogo para tudo que é lado. Então, essa coisa da crença, né, não é fé. Fé é racional, aqui você coloca, que você... Aliás, na realidade, as pessoas me perguntam, você acredita nisso? Eu falo assim, eu não acredito, eu sei que é assim. A pessoa não tem que acreditar, ela tem que saber, ela tem que estudar, ela tem que ter base sólida naquilo que acredita. Então, essa fé é inabalável, dissipa as dúvidas e a pessoa não vacila, a pessoa não tem vacilos, a pessoa consegue ir adiante no seu processo de conhecimento. E essa doutrina espiritualista, esse espiritualismo científico, é aquilo que eu tento passar para vocês aqui. Não tem. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser taoísta, você pode ser umbandista, você pode ser o que você quiser. Não tem necessidade de você ser um espiritualista esotérico, não sei o que, nada disso. Você pode ser, né? Tem espiritualidade, tenha compreensão, seja um bom cristão. Se você for um bom cristão, aí a pessoa diz, mas o cara não é cristão, o cara ele é taoísta, ele é judeu. Gente, a doutrina de Jesus está em todas as religiões, mesmo aquelas que não são consideradas cristãs na sua essência. A doutrina de Jesus começa lá com Sócrates e Platão, na filosofia. Nós já falamos disso aqui. A doutrina de Sócrates e Platão já dá os primeiros passos para esse espiritualismo, né? Espiritualismo científico. Então, os bons espiritualistas são os bons cristãos. Bom cristão, eu conheci um homem que era judeu, ele era até meio comunista, era meio socialista e tal. Foi diretor meu no INAMPS antigamente, ele já desencarnou. Uma das pessoas mais cristãs, ele não acreditava em Jesus. Ele não era cristão no sentido da palavra cristão. Mas ele praticava o cristianismo dele. Eu vi uma vez ele dar emprego para um homem que ele não sabia nem o nome.
Eu era um médico que estava desempregado, tinha nascido o filhinho dele, ele estava sem nada, estava sem emprego, sem trabalho. Aí ele soube da história, chamou a secretária e disse: vê esse cargo que tem aí, uma vaga que tem aí para médico, se ele sabe clínica médica, nomeia esse homem aí. Mandou nomear o homem, você não sabia nem o nome do homem, gente. Uma coisa assim, quer dizer, a compaixão, o primeiro passo para a caridade é a compaixão. Se compadecer do outro, sentir que você pode ajudar o outro, até enviando um bom pensamento, uma oração, uma boa palavra, estimula a pessoa está meio enfraquecida, você dá um estímulo para ela, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos seguir e tal, não vacila. Então, isso tudo são coisas que devem ser, faz parte da caridade, né? Então, ainda aqui passando uma nova tela, né? Já que essa pessoa que é o homem de bem, ele é um juiz e é juiz e é servo. E é juiz severo, né? Porque nós estamos diante do dever e somos juízes de nós próprios. E somos servos dos demais, porque o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. A gente praticar o nosso dever, saber que qual é o meu dever? Meu dever básico da vida é servir. A Lea Bruna, na vez passada aqui, falou, deu aqui um testemunho que ela faz parte do... Chegou aí a Sinara é daqui da região também aqui do Vale do Café. Ela é lá de... Onde é mesmo, Sinara, que você está? Peraí, a cidade. Fala, bota a cidade que você está, Sinara. A Sinara chegou agora aqui. Sinara é daqui também, mas ela é lá depois, entre Valença e Juparanã, que você tá? Acho que é Juparanã. É Juparanã, né? Acho que a Sinara é de Juparanã. Então, diante do dever, nós somos juízes de nós mesmos e somos servos das pessoas, das outras pessoas. Porque o dever é o resumo de todas as virtudes, das especulações morais, que é saber o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Nem sempre a gente consegue, tudo bem, isso faz parte da vida também. Enquanto a gente está nessa andança aí procurando acertar, aqui ninguém está fazendo curso para vestal, para ser um vestal, para ser sair flutuando por aí igual... Não é nada disso. Aqui a gente somos pessoas normais, de carne e osso, a gente usa... Eu costumo brincar assim, usamos os homens, né? A roupa dos homens. Usamos Barão de Juparanã, Valença, lá. Chegando um pouquinho atrasada. Não chegou atrasada, não. Aí, Juparanã, tá vendo? Tem gente aqui de tudo que é lugar, tá vendo, gente? Quando eu falei aqui no começo, depois você revê, Sinara, do começo aqui, isso aqui tá interessante, a gente já riu aqui a beça hoje. Então, nós temos que procurar ser cada vez mais aperfeiçoados, procurar cada vez melhorar mais. Ainda não conseguimos, temos que ser pessoas do mundo, somos pessoas que vivem no mundo, nós não somos do mundo, quer dizer, não somos mundanos, mas somos pessoas de carne e osso, então que ainda estamos na carne, né? Não somos pessoas de carne e osso. Nós somos seres espirituais, mas estamos vivendo na carne por enquanto e é preciso viver na carne, com a coisa que a gente a gente tem que viver na carne, do jeito que dá para fazer. Vamos tentar, né? Então vamos adiante, porque nós vamos ver o que é a virtude, o que é verdadeiramente a virtude. E quais são as virtudes que a gente deve procurar cultivar no nosso dia a dia, né? Então, eu elenquei aqui algumas. Aqui eu botei aqui a bondade, né? Ser generoso, a beneficência, porque muita gente diz, a caridade é dar uma esmola. Não, caridade não é isso. Caridade não é dar alguma coisa a alguém. A caridade é dar-se a si próprio.
Dar alguma coisa a alguém, dar uma cesta básica, dar uma ajuda, é beneficência, tá? A engenhosidade, que é engenhosidade? É inteligência. Quem nos concedeu a inteligência? É Deus, para que a gente resolva problemas. Os problemas da vida têm que ser resolvidos. Na realidade, a vida não tem problemas. Quem tem problemas é livro de matemática. Quando a gente não resolve o assunto, nós temos assuntos. Os assuntos são para serem resolvidos. Se a gente não resolve o assunto, vira problema. Então a gente tem que ter modéstia, sobriedade, ser sóbrio. Muita gente agora tem essas bebidas alcoólicas, as pessoas bebem bebida alcoólica, e está escrito lá, beba com moderação. Aí a pessoa tá na mesa assim, um camarada, outro dia tinha um amigo meu, estava com outro cara sentado num bar, eu passei e falei com ele, e falei assim, rapaz, isso não é com moderação, você está com 6 garrafas já inteiras aí, 6 garrafas, 5 litros e tanto de bebida, que loucura. Aí ele falou assim, não, mas a gente está com moderação. Como com moderação? 6, vocês 2 sozinhos, 2? A gente bebia uma caixa de 24, agora já estamos bebendo só 6. Cortamos por um quarto. Tudo bem, não deixa de ser moderação, mas está um pouco exagerado ainda. A moderação que é prescrita é uma moderação de ser bem pouquinho mesmo. Então, sobriedade, modéstia, ser modesto, ser brando. Às vezes a gente é meio bravo, fica zangado, briga com as pessoas. Eu tenho uns clientes que eu sou meio exigente, né? Uns clientes que falam comigo assim, você não vai brigar comigo, hein, quando faz alguma coisa errada. Eu falei assim, mas gente, peraí, por que que você... por que você está achando que eu vou brigar com você? Não, porque você é brigão, você briga. Eu não brigo com ninguém, gente, eu sou bonzinho aqui, eu sou sem brandura, né? Viu, Miriam? A Miriam está dizendo aqui, misericórdia. É misericórdia mesmo, né? Tem que ter misericórdia. A misericórdia é uma também das virtudes que precisamos ter para com aqueles que erram conosco, fazem erros conosco, a gente tem misericórdia, tem compreensão, tem entendimento. Lembrar do BIP, benevolência, né? Ter indulgência e perdoar as ofensas, né? Ter indulgência para com as falhas alheias, né? Ter benevolência para com todos. Isso é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E a misericórdia está embutida aí, né? A misericórdia, né? Então, a brandura, esses são conjuntos de atributos que compõem a virtude. A virtude, ela é recheada dessas coisas. Vamos ver outra que diz assim, talvez o conselho dos guias da humanidade, que vão dar ao Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 912, né? Livro de Allan Kardec, pergunta-se qual o conselho que os guias da humanidade dão para que a gente ter um meio mais prático da gente combater o predomínio da natureza do corpo. Porque a gente tende a ter, às vezes, o corpo domina a gente. Nós somos seu espírito, mas vivemos no corpo. O corpo não é a gente. Mas, às vezes, a gente é dominado pelo corpo. Então, é preciso que a gente tenha bom senso e a gente... Deixa eu ver que horas tem. E a gente tenha bom senso, né? E a gente procure não ser dominado pelo corpo. Então, os guias, eles orientam dizendo o seguinte, a gente, para não ser dominado pelo corpo, que é o meio mais prático, mais eficiente, da gente fugir do predomínio da natureza física, do corpo, é praticar a abnegação. O que é a abnegação? A abnegação é um sentimento, é uma forma de manifestação da nossa vontade, na qual nós procuramos esquecer da gente mesmo. Eu tenho uma formulação que eu uso muito na minha vida. Às vezes eu vou almoçar às 3 horas da tarde. Né? Aí a pessoa diz, mas o senhor não vai almoçar a 1 hora? Depois não, eu vou primeiro atender todo mundo. Depois que eu atendi todo mundo, né, é que eu vou almoçar. Aí depois eu vou e almoço. Aí eu almoço na boa, tranquilo. Mas, na realidade, eu
não, não tenho essa cara. Ah, não, primeiro eu vou almoçar, depois eu venho atender. Não, primeiro eu vou atender, depois eu vou almoçar. Agora, às vezes eu chego em casa morto de cansaço, de fome, aí às vezes os cachorrinhos já comeram. O cachorrinho não comeu. Coitadinho do cachorrinho. Vou lá dar comida pro cachorrinho primeiro. Aí prepara a comidinha deles, que eu faço uma comidinha bem gostosa para eles. Depois é que eu vou comer, depois é que eu vou cuidar de mim. Então, meus amigos, é isso, né? A gente vai ver agora aqui mais uma tela, né? Então, praticar a abnegação. O que é abnegação? Esquecimento de si mesmo. Primeiro atende o outro, primeiro o outro, depois você. Você deixa você para depois. Então, o objetivo da vida, nós vamos terminar a apresentação de hoje aqui, né? O objetivo da vida é viver em sociedade trabalhando com o objetivo de servir. Aquilo que a Léa Brum falou aqui, lá que ela vive lá na instituição a qual ela serve, que é o Lions Club Internacional, não é, Léa? Servir ao processo de libertação das criaturas, pela divulgação da verdade, que eu procuro fazer aqui, só falo aqui o que eu acho que é verdade, não tento enganar ninguém. Ontem mesmo, quarta-feira mesmo, eu tive que chamar uma cliente e falar assim, olha, para ser honesto e falar a verdade, isso que você está fazendo aqui está errado. Eu não estou aqui para criticar colega, para criticar a conduta de colega, não, absolutamente não. Mas isso que ele está fazendo, que está com você, não está certo. Se você fosse da minha família, eu não ia deixar você tomar essas coisas que essa pessoa está te dando. Usar a verdade. Isso constitui o ensino do espiritualismo científico, trazido por esses seres superiores que ensinaram e que foram publicadas essas obras, onde estão estampados esses ensinamentos. E o mais importante deles é a Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus. Jesus é um desses seres superiores que esteve por aqui e que veio para nos ensinar através das suas palavras, mas principalmente das suas ações, do seu comportamento, do jeito que ele tinha de resolver as questões, com a ideia de servir, o espiritualismo científico. E a prática do bem, a lei da justiça, a lei do amor e da caridade, da qual já falamos, as criaturas que estão voltadas ao bem devem estar sempre afinadas umas com as outras, procurando amar-se e instruir-se. Aliás, esse é o conselho principal. Vamos nos amar, nos compreender, nos entender, ter benevolência, ter indulgência, perdoar e vamos nos instruir, vamos estudar, vamos ler, vamos aprender, vamos assistir aqui a live, vamos dar palpite, vamos perguntar. Não entendi esse negócio, você falou aí um negócio que eu não entendi. Bom, a gente deve perguntar para aprender, vamos aprender. Então, o segredo é amar e amar-se, não é amassar-se, é amar-se e instruir-se. Esse é o caminho que temos que procurar para a nossa vida. Nós vamos interromper aqui e voltaremos na terça-feira falando ainda do objetivo da vida humana. Nós vamos falar da evolução, do processo evolutivo, vamos falar de como começa esse processo evolutivo. A gente rememora o processo evolutivo cada vez que a gente participa da vida, vem para a vida aqui na carne, na terra. A gente participa das condições mais assim, maravilhosas, das oportunidades que temos de aprendizado, de conhecimento, de entendimento das coisas. E eu fico feliz de vocês estarem aqui comigo, porque a gente está aqui para servir. Vamos servir sempre que possível, na medida daquilo que a gente pode. E a gente pode fazer muito. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Vamos orar na hora de dormir e que vocês tenham um bom sono, um sono generoso, um sono tranquilo que possa preencher a vida de vocês. Eu espero vocês aqui na terça-feira.
nós vamos falar de algumas coisas científicas e vamos continuar nesse tema aqui. Boa noite para todos. Se tiver alguém que eu não tenha cumprimentado, me perdoa aí, mas boa noite para todos, né? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado daquilo que eu trouxe hoje para vocês, que vocês tenham aproveitado esse ensinamento. Esse ensinamento é fundamental para a gente ficar com saúde. Por isso que esse canal é saúde e espiritualidade. A saúde e a espiritualidade começa com a gente seguindo esse processo, né? Deus nos abençoe, fiquem com Deus. Amém, que assim seja. E espero que vocês tenham gostado de estar comigo mais uma vez. Eu adorei estar com vocês. Vocês são uns doces de maravilhosos. Eu gosto muito de vocês. Muita paz.